Reverendíssimo Padre Bruno, Reverendíssimo Padre Juan, queridos irmãos e irmãs, é uma alegria estar aqui na cidade de Campo Grande, poder celebrar a missa nessa igreja de São Sebastião. Hoje o Evangelho nos traz um dos textos mais interessantes que estão no contexto do comentário que Jesus faz acerca de João Batista. Ele diz: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Em outras palavras, se Jesus estivesse no Brasil, ele diria: eu compararei essa geração com um grupo de crianças que fica reclamando e dizendo: você não dança conforme a nossa música, você não se comporta de um modo como nós gostaríamos que você se comportasse, você não se adapta a nós, você não veste segundo os nossos critérios, você não fala segundo as nossas gramáticas, você não tem uma entonação que agrade aos nossos ouvidos, nem um sotaque que nos é familiar. O Senhor não dança conforme a música. E ele diz: veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo dos cobradores de impostos e de pecadores. Ou seja, com vocês não tem acordo. Essa geração só aceita aquilo que agrada aos seus ouvidos, que massageia o seu ego, que confirma os seus caprichos, que salienta os seus mimos. Essa geração não quer se converter nem à austeridade de João Batista, nem à celebração, o folguedo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E dificilmente nós encontraríamos a analogia mais apropriada para falar dos nossos tempos. Os homens da nossa geração reclamam ou porque a igreja é retrógrada, é por demais atrasada, tem dogmas imutáveis, tem uma moral rígida, tem uma liturgia estabelecida, ou reclamam porque nós, por exemplo, nos ocupamos com questões temporais, queremos que a lei natural seja preservada, queremos que a moral e os bons costumes continuem sendo praticados na sociedade, e assim por diante. Uma geração caprichosa que quer uma igreja ao seu bel prazer, uma igreja que toque a música que eles cantam. E há muitos que de fato querem isso. Então, por exemplo, se as pautas do mundo são pautas de inclusão, pautas de não discriminação, pautas climáticas, pautas políticas quaisquer, a igreja, portanto, deveria se adaptar a isso e se sintonizar com essas demandas que estão vivas na sociedade pós-moderna. E, de fato, muitos que acabam indo por esse caminho
transformam o Evangelho, como diz São Judas na sua epístola, em dissolução. Transformam a graça em dissolução. Nós não podemos dançar conforme a música. Nós temos uma mensagem para compartilhar. Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nós precisamos acrescentar a nossa diferença e com o dinamismo, a força que o Evangelho mesmo tem, como diz São Paulo, o Evangelho é uma força que age naquele que crê, é que Deus vai transformando os corações, abrindo-os pela graça. Jesus termina o Evangelho dizendo: a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Isso é tão fácil de ver. O cristianismo construiu uma civilização. O que estão construindo os bárbaros do novo tempo? Eles apenas estão destruindo a civilização que foi construída por nós, desagregando-a, desmanchando-a, fazendo com que as famílias sejam degradadas, com que os costumes sejam completamente esquecidos, com que a educação seja perdida. Ontem mesmo uma pessoa me falava de uma escola que outrora foi especialmente cuidadosa com as artes. Todos os alunos aprendiam pelo menos um instrumento musical, quando não mais. E agora, o que eles aprendem por música são umas batidas no peito, nos ombros, com a mão, danças esquisitas, comportamentos meio tribais. Não precisa ser muito inteligente para perceber que o nível é de decadência. Basta ligar a televisão para ver como a nossa sociedade, a nossa civilização está indo pelo ralo. O cristianismo não. O cristianismo construiu uma civilização, construiu um patrimônio em filosofia, em direito, em história, em grandes conquistas, irmanando povos, culturas mais diversas, criando um contexto de comunicação entre os povos, civilizando, inclusive selvagens, criando instituições de caridade das mais diversas. O cristianismo construiu uma civilização de verdade. Por isso que a sabedoria é justificada pelas suas obras. Basta olhar o fruto que o Evangelho trouxe para a sociedade. Portanto, o convite que Deus nos faz hoje é exatamente este que aparece na primeira leitura do profeta Isaías. Isto diz o Senhor, o teu libertador, o Santo de Israel: eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas, se tivesses observado os meus mandamentos. Nós temos que aprender com o Senhor. Nós temos que nos deixar ensinar por Ele. Não somos nós que obrigamos Deus a se adaptar aos nossos gostos, às nossas modas. Somos nós que, obediente e docilmente, nos colocamos à escuta da sabedoria eterna que é Cristo, para aprender dele palavras de vida eterna, que só Ele pode dar. Se nós nos colocamos à escuta sob o aprendizado de Cristo, diz o Senhor: tua paz teria sido como um rio, tua justiça como as ondas do mar, tua descendência como a areia do mar, os filhos do teu ventre como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado de minha presença. O Brasil já foi um país maciçamente católico. E que saudades daqueles tempos. Uma sociedade ordeira,
de pessoas que queriam viver uma vida honesta do trabalho, constituir a sua família de maneira tradicional, com sua devoção a Cristo, a Nossa Senhora. Como estragar o nosso país? Esses dias, vendo o noticiário, me dava desânimo. Que lixo estão criando? Por que isso? Se desviaram do ensino de Nosso Senhor. Ele vem, o seu advento é real para nos ensinar. Tenhamos ouvidos abertos para escutar sua palavra e compreendê-la. Não deixemos que o diabo roube a semente do nosso coração. E assim, queridos irmãos, a sabedoria também será justificada em nossas vidas. Porque se o mundo gira, a cruz permanece. E aqueles que ficam fiéis a Deus e a sua palavra obtêm o fruto da sabedoria, justificado na felicidade, na santidade de sua própria vida.